Sim. Então, pronto. Podemos dar início? Pode ser, né, pessoal? Hã? Liga o povo aí, não tem que ter se esperando. Tava achando meu material aqui. Ô, professor, Oi. a Raíssa saiu da reunião, porque ela tinha falado que o microfone dela não tava funcionando. Ela saiu? Acabou isso aí. Raíssa? É, Porque ela não estava escutando? O que que era, será? falou que o microfone dela não tava funcionando. Não, mas ela podia escrever. Sim, mas acho que ela caiu, não sei. Já voltou. Não, ela voltou. Tá online. Não tem problema não, gente. Vocês, entendeu? Eu Pode saí ficar e tranquilo. voltou. É melhor o aluno escrever muitas vezes do que até falar. Entendeu? Escreve lá que eu faço a leitura. Sempre tem Cara, atenção de volta tá pra ler. horrível ter aula aqui em casa, porque a mãe fica na sala e eu escuto tudo que a mãe tá falando da outra sala. Aí mais o meu conteúdo, aí meu fone estragou, aí ai, ficou um saco. Compreendo, compreendo. Então vamos dar início às nossas atividades. Então, novamente, bom dia a todos. Entendeu? Vamos continuar falando sobre Newton. E aí nós tínhamos algumas atividades para ser respondidas. A ser identificar as forças que atuam sobre o corpo. Na letra A, que tipo de força que eu tenho ali? Ó? Um corpo que cai livremente no vácuo, próximo à superfície da Terra. Que tipo de força que eu tenho ali? Hã? Gravitacional? Força gravitacional. Então, é para eu escrever força gravitacional. Então, aqui, ó, você vai escrever, você vai preencher com força gravitacional. A força que eu tenho. Peraí, é impressão minha ou a Ana não tá aqui na aula? Sim, ela não Hã? está. Nossa, coisa estranha. Primeira foto Pessoal, dela lá. Vou zombar pra caramba. pessoal, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Não vamos desfocar, não. Nós temos aqui. Então, segunda imagem, o que nós temos aqui, segunda imagem? Eu vou dizer para vocês, nós dependemos de acelerar esse conteúdo, porque vocês só vão descansar alguns dias quando nós concluirmos esse conteúdo dessa apostila. E nós temos mais outra, né? São duas apostilas de física, certo? Hã? É o 13 e 14 de física? Eu não sabia não que era duas apostilas. Ah, não, olha, você olha aí no teu material, é 13 e 14? Ah, outra coisa ali. Capítulos? Ah, sim. A apostila também é outro livro desse aqui. É um Hã? bagulho gigantesco. Qual Você que já viu é? isso Qual aí? são os números? Mas tem mais umas 40 páginas pra... Não, nem número, isso. número. Ah, nossa senhora, peraí que eu tô vendo aqui. Ih, rapaz, o pessoal tem coisa demais pra nós fazer ainda. Não, nem Não, chegou a estou perguntando o 10% número ainda. do capítulo. Estou perguntando o número do capítulo. Esse é o 13. O outro é qual número que é? É 4. 4. É o 4, então. Tem Você dois tem o capítulos. outro, então bora acelerar. Bora. Se letra B, uma caixa apoiada sobre uma superfície plana, horizontal em repouso. Qual força que eu tenho ali, que ela tem ali? Qual força que eu tenho na letra B? Hã? Deixa eu bater o dedo É de não. repouso? De atividades?
Qual força que eu tenho ali? Hã? O meu eu botei gravitacional, só que não Não, letra B, na aula passada nós falamos, eu falei até a resposta, vocês não colocaram. Qual que é a resposta? Tô apagando a minha. Não. Mas qual que é a resposta? Na aula passada nós falamos. Lá embaixo. Você repousa porque sei lá. Na minha, porque eu já paguei. Você falou que estava errado. Força-peso, gente. Força-peso. Na aula passada eu já dei a resposta dessa atividade. Vocês não tiveram capricho nem de copiar. Eu coloquei Eu força falei, P. não. Isso era copiar. Não, mas agora eu falei já a resposta. Letra C, um bloco que desliza por um plano inclinado, sem atrito, no vácuo. Qual força que nós temos ali? Força de atrito? Força de atrito, força-peso, são as forças que são envolvidas. Então, essa que é a resposta que o aluno colocar. Letra D, um carro empuxado por um fio sobre um plano sem atrito. Que força que eu tenho? Que força que eu tenho ali? Ali tem aceleração, ali tem tração no fio. Letra E, um paraquedista caindo. Qual a força que ele está atuando sobre ele? Qual força está caindo sobre ele, alunos? Gravitacional? Gravidade. De que mais? Retardamento. Retardamento, que o paraquedas não está deixando ele cair. Sim. Pessoal, vocês têm que dedicar um tempo para vocês fazerem atividades. Vocês têm que pesquisarem. Você não pode esperar as coisas cair do céu, não. O tempo está passando. É uma coisa que não volta mais, é o tempo. O tempo não volta mais. Aprenda isso. O tempo não volta. O ano que vem, queira ou não queira, o mundo está passando por essa questão dessa pandemia, gente. Mas não pense que vai ter, que futuramente você vai ter tempo para rever esse tempo perdido. Você não vai ter. Então, exige uma dedicação maior. Não pense que você vai falar que o tempo vai parar. Não vai parar. O tempo não está parado. Ele está correndo. O ano se passou. O ano não parou. O ano que vem, queira ou não queira, ele vai ser cobrado futuramente de você. E você necessita um esforço. Imagina um automóvel se deslocando numa estrada horizontal, movimento de retínuo uniforme. O que é movimento de retínuo uniforme? É um movimento que ele não altera de velocidade. Se ele está a 60 km por hora, ele vai permanecer a 60 km por hora. O motor comunica ao carro uma força de propulsão de 1.500 newtons. Responda essa questão. Qual o valor do resultante das forças do automóvel que atua sobre o automóvel? Entendeu? Pessoal, primeiro, todo corpo que está em movimento de retínuo uniforme, entendeu? Quer dizer que ele não tem variação do quê? Ele não tem variação de força. Se ele não tem variação de força, então a força que atua com ele é nula. O corpo encontra-se em inércia. O que é inércia? Lembra o que nós falamos sobre inércia? Você lembra o que é inércia? Uma das leis de Newton, que Newton falava sobre a inércia, que é a primeira lei que ele fala. O que quer dizer inércia? Consiste na tendência natural. Se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento.
Se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Se o automóvel já estava em movimento, então ele ia permanecer em movimento, não havia nenhuma força sobre ele. Princípio da inércia. Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar que a força que atua sobre ele é nula, entendeu? Pois, com base nos princípios da inércia, pois o corpo encontra-se em inércia. Ou seja, ele encontra-se em movimento, tende a permanecer em movimento. Todo corpo que se encontra em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo que se encontra em repouso tende a permanecer em repouso. Princípio da inércia. Alguma dúvida sobre isso? Letra B. Qual o valor da força de retardamento? Se eu jogo, imagine vocês, estamos falando de força. Força. Se eu empurro um produto a 1.500 newton, qual que é a força que ele tem que ter para parar ele, para tornar ela nula? A mesma força que atuou sobre o corpo. Ou seja, se atuou sobre o corpo em movimento 1.500 newton, para retardar ele, tem que ter a mesma força, ou seja, 1.500 newton. Entendeu? Pois a força resultante é nula nesse caso. Então, a força de propulsão é igual à força de retardamento. A força que eu botei no objeto, se você, o que seria para dar empate, o que tinha que acontecer? A força de A tem que ser igual à força de B. Certo? Então, se a força aplicada foi 500 newton, 1.500 newton, para retardar, eu também tenho que aplicar a mesma força, 1.500 newton. Entendeu? Então, esse é o pensamento que você tem que ter, que a mesma força. Ok, mas e se ele tivesse em aceleração? Como é que funciona isso? Ah, mas aí já é outra coisa. Ele está em aceleração, você tem que saber qual que é o resultado da força que ele adquiriu naquele momento que ele vai parar. Entendi. A aceleração já é um outro caso, já é diferente, tá bom? É mais complicado. Então, nós vamos pensar o seguinte, que 1.500 newton, no caso do movimento retilíneo uniforme, a força resultante é nula. Então, a força de propulsão é igual a de retardamento. Se ele fosse em aceleração geral, outra coisa. Vamos lá? Um corpo de massa M tem um determinado peso, uma determinada massa, sobre a ação de uma força de módulo F, sofre uma aceleração. Olha bem, olha o que ele está falando aí agora. Se aumentar a massa do corpo, então você tem uma aceleração. Vamos imaginar, você está empurrando um carro. Tá você e um colega empurrando o carro. Aí eu vou e você está com a mesma força. Aí eu vou e coloco um peso nesse carro, aumento o peso desse carro. Só que ele fala sobre a mesma força, vocês continuam com a mesma força. O que vai acontecer com a aceleração? Vai aumentar ou vai diminuir? Carrinho de mão. Estou empurrando o carrinho de mão.
vou meter o peso sobre ele. A aceleração ela vai diminuir, não vai? Vai continuar a mesma força. A aceleração vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Diminuir. Se o peso é proporcional, inversamente proporcional. Aumentei o peso, e a aceleração. E o peso, aumentei a aceleração. É inversamente proporcional, compreenderam? Ficou bem entendido isso? Então, diminuirá pois a massa e aceleração são inversamente proporcionais. Eu acho que tem que ser bem entendida essa questão aí, que eu aumento a massa, vou diminuir a aceleração. Para eu aumentar a aceleração, eu tenho que diminuir a massa, se a força for a mesma. Se a força for a mesma. Não esqueçam disso. Pessoal, vamos lá. Analisa as sentenças, marque V para verdadeiro e R para falso. Justifique as alternativas. Primeira questão. As forças de ação e reação sempre ocorrem em pares e atuam sobre o mesmo corpo. Não. Essas forças atuam em corpos diferentes. Então, a primeira é falsa. Por quê? Porque essas forças atuam em corpos diferentes. Letra B. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele necessariamente está em repouso. De acordo com a lei de Newton, um corpo que está em repouso permanece em repouso. O corpo que está em movimento permanece em movimento. Então, não, necessariamente não. Pelo princípio da inércia. Um corpo que está em repouso permanece em repouso. Mas se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Não precisa atuar na força sobre ele, que ele vai continuar em movimento. Então, ele aqui é falsa, conforme pelo princípio da lei da inércia, a sua justificativa. Letra C. Se um corpo está em movimento, está em movimento, necessariamente a força resultante que atua sobre ele é nula? Não. Pode ter aceleração e tudo mais. Não, apareceu um pouquinho. Sim. Desculpa. Necessariamente ele já estava em movimento, conforme a lei da inércia, ele permanece em movimento. Então é verdadeira. Essa é verdadeira. Desculpa, eu acelerei aí. Por último, se um corpo está em movimento retínuo uniforme, necessariamente sobre ele atua uma força? Também verdadeira. Entendeu? Vamos lá. Alguma dúvida nas questões? Número 4, número 3? Não. Não? Podemos passar para o número 5? A número 5, bora entender a número 5 aí. Tendo-se em vista a primeira lei de Newton. Qual é a primeira lei de Newton? Fala sobre o quê? A primeira lei de Newton fala sobre a inércia. Qual que é o princípio da inércia? Se um objeto está em movimento, ele vai permanecer em movimento, e o objeto está em repouso, ele vai permanecer em repouso? Correto. Entendeu? O princípio é isso aí. Um objeto que está em movimento permanece em movimento. O objeto que está em repouso permanece em repouso. Esse é o princípio da primeira lei de Newton.
a lei da inércia, entendeu? Que ela vai defender isso daí. Então, bora pensar que a lei da inércia, ela fala que todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento, a menos que haja uma força sobre ele, entendeu? Então, bora pensar o seguinte. Se um objeto está em repouso, não há forças que atuam sobre ele. Isso é falso, gente. Que a força resultante sobre o objeto é nula, podendo ser resultado da soma vetorial de outras forças. Ele não está dizendo, ela só é nula. Não necessariamente não tem uma força sobre ele. Não necessariamente. Só está dizendo que ela é nula. Vamos pensar assim, o carro está parado. Chama ele para ajudar a empurrar meu carro. Só que aí vocês não conseguem empurrar ele. Existe uma força atuando sobre o carro? Existe. Só que ela é nula, porque ela não consegue movimentar ele. Compreenderam aí o sentido? Vamos para a letra B. É uma tendência natural. Oi? Eu tava em dúvida entre duas, ali é C e a D, mas não sei qual que tá certo. Vamos ver. Então a letra A, você vê que está falsa. Está falso, expliquei o princípio aí, é porque a força não está conseguindo movimentar o objeto. Entendeu? Então é que nem eu falei a questão do carro. A letra A, eu estou lá, o carro lá, não está pegando. Chamo 2 alunos para ajudar a empurrar o carro. Os alunos não têm força para movimentar o carro. Não quer dizer que ele não está colocando força, ele está colocando força. Só que a força permanece nula porque não há o movimento do automóvel, do objeto. Entendeu? Não necessariamente não existe força sobre objetos. Ele pode ter uma força sobre ele, só que ela é nula. Não necessariamente. Letra B. É uma tendência natural dos objetos buscarem permanecer em repouso? Gente, vamos pensar o seguinte. A tendência ou em movimento. Porque lá na lei da inércia fala que todo o corpo permanece em repouso ou todo o corpo permanece em movimento. Não só repouso. Ele pode permanecer em movimento ou repouso. A tendência dos corpos são essas. Se ele está em movimento, permanecerá em movimento. Se ele está em repouso, permanecerá em repouso. Todo o corpo está em movimento, só que alguns estão em repouso em perspectiva de quem está, né? Observando. E quase sempre o corpo tende a parar, o corpo que já está em movimento, por ação de uma força de atrito. Então, essa daqui é falsa. Letra C. Força. Se aplica tanto a objetos em movimento como a objetos em repouso? Sim. Força pode se aplicar tanto em movimento como em objeto de repouso. Entendeu? Essa é verdade. Só que eu também vejo com dúvida na D. Vamos ver a letra D, talvez tenha mais de uma. A força sempre causa o movimento do objeto. Nós temos o caso da força, entendeu? Eu acho que é uma resposta falsa, porque a atuação da força pode colocar o objeto em repouso. Eu posso parar um objeto, chutei uma bola, a bola está em movimento, o goleiro segurou, o goleiro fez uma força para que parasse a bola. Então, foi uma força que fez o objeto que estava em movimento, parou. E não a força que fez o objeto continuar em movimento. Compreenderam o sentido? Sim. Então, a nossa letra correta é a letra C. Eu tinha dado uma quedinha, professor. Algum sacana. Vocês viram que se a gente parar para ler, prestar atenção, a gente consegue responder? Não é difícil. Muitas vezes a gente se dedicar àquele momento, leitura e atenção nas leis. Sim, ontem eu fiz isso e eu também.
Então, mas qualquer dúvida, pergunta para mim, me procure que eu estou à disposição. Tá. Pedro viaja em uma moto. Olha o Pedro viajando lá em uma moto, com velocidade constante de 80 km por hora. Velocidade constante quer dizer que ele não está alterando a velocidade. Ele está ali, a 80 km por hora. Em um trecho retilíneo de estrada, quer dizer, um trecho reto de estrada, não tem curva, não tem buraco, não tem nada, não tem nada na frente dele. É correto afirmar que, nessa situação, a resultante das forças que agem sobre a moto de Pedro é... Vamos pensar na lei de Newton, na inércia. Se você está em movimento, a tendência do seu corpo é o quê? Permanecer em movimento. Permanecer em movimento. Se ela permanece em movimento, ele falou que está a 80 km de velocidade constante. Está tendo aceleração? Não. Se não está tendo aceleração, está tendo força? Não, né? Se eu não tirar o corpo de repouso, ele já estava em movimento, não está tendo aceleração, então não está tendo força. Então é correto afirmar que nessa situação, o resultante das forças que agem sobre ele é o quê? É diretamente proporcional à sua velocidade, ao quadrado, é igual à força de atrito que age sobre ela, ou igual ao peso da moto ou nula. Ah, então eu marquei errado. Qual vocês acham que é? Tu estava falando, eu pensei que fosse a força sobre o Pedro, não sobre a moto dele. E qual que é a Então, força, qual que é a atividade correta vocês acham que é? Você falou que se não acelera, se a velocidade ela permanece constante, então não há força sobre ela, né? Então qual seria a atividade correta? É a nula, né? A D? Nula, muito bem. Se eu não estou tendo força, ele está constantemente acelerado. Não há força que atua sobre o objeto, então quer dizer que a minha força naquele momento é nula. Se ele falasse, olha a atenção do problema, na hora que ele falou velocidade constante, se houvesse alteração de velocidade, se houvesse frenagem, entendeu? Eu tenho que interpretar muito bem o problema para saber o que está acontecendo. Esse é o livro Philippics Naturalis, Princípio de Matemática, Isaac Newton escreve fundamentos da mecânica, que foram importantes para a ciência. As leis de Newton consideram as seguintes afirmações. Tá, nós vamos ver quais afirmações estão corretas. Primeiro, o princípio da inércia pode ser explicado como sendo a tendência de um corpo sempre parar. E aí? A inércia fala o quê? O que a inércia fala para nós? Vamos lembrar? O que a inércia fala do corpo? Dos movimentos? Primeira lei de Newton. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisinha lá. Que todo o corpo, quando ele está no estado de repouso, ele permanece no estado de repouso. E se ele estiver no estado de movimento, ele permanece no estado de movimento. A não ser que tenha uma força dele. Muito bem. Parece que ele falava que o princípio da inércia pode ser como sendo a tendência de todo o corpo se parar. É verdadeiro? Falso. Falso. Você acabou de falar que todo o corpo está em repouso, parece repouso, e todo que está em movimento, não é esse movimento, quer dizer que ele não está parar. Ele pode estar em movimento. Então, essa é falsa. Bora lá. Primeira lei de Newton afirma que a inércia está relacionada à dificuldade de alterar o movimento. Dificuldade. Essa é verdadeira, né? Novamente ele está falando, entendeu? Olha bem, presta atenção. A primeira lei de Newton afirma que a inércia está relacionada à dificuldade de alterar o movimento do corpo. Aí, novamente, ele está falando que todo o corpo
que está em movimento permanece em movimento, todo que está parado em repouso permanece em repouso. Está corretíssima. Verdadeiro. Então, por quê? Porque ele fala na dificuldade de parar, de alterar. Quem está em movimento permanece em movimento, quem está em repouso permanece em repouso. A segunda lei, olha a segunda lei aparecendo aí, a segunda lei de Newton, entendeu? A segunda lei de Newton, ela falava que a massa de um corpo é uma medida quantitativa inércia desse corpo. Ou seja, o que ele queria dizer? Na segunda lei de Newton, entendeu? Nós aplicamos a questão da massa, peso. A segunda lei de Newton afirma que para uma mesma massa, a força resultante de aceleração são diretamente proporcionais. Você acabou de falar, para que são inversamente, aqui, ó, inversamente proporcionais. Sim. Se eu diminuo, ele está falando que aqui que é diretamente. Quer dizer que ele está dizendo que se eu aumentar o peso de um objeto, eu vou aumentar a velocidade dele. Você está empurrando um carro lá, você sozinho. Aí você pediu para o papai saiu, a mamãe saiu, todo mundo saiu dentro do carro. Você está lá empurrando sozinho lá. O carro está no ponto morto, você está empurrando. Olha a força que você está colocando, está sem peso. Agora eu vou colocar todo mundo dentro do carro e você vai colocar, vai empurrar o carro. A aceleração vai aumentar? Não. Ela é inversamente proporcional. Aumentei o peso, a aceleração diminuiu. Diminuiu o peso, a aceleração aumentou. Isso é falso. Vamos lá. A segunda lei de Newton afirma que para a mesma massa, a força resultante... Peraí, gente. E a aceleração são diretamente... Não estou falando massa e aceleração, não. Estou falando força e aceleração. Desculpa, gente. É força. É para uma mesma massa. Verdadeira. Tá bom, desculpa, eu teria massa. Não. Massa tá certo. É a mesma massa. Tá certo. Então é verdadeira. Desculpa. A mesma massa. Então deixa eu explicar. Se eu tenho a mesma massa, logicamente eu aumentei a força, eu vou aumentar a aceleração. Professor, só uma coisinha, rapidão. Pode falar. As respostas, sim, que estão em verdadeiro, elas não batem com as alternativas. Não batem? Não batem. Batem sim. Não batem. Eu Não tem nenhum. a 1? Tem sim, Leonardo. Tem sim. Eu só fui ver agora. Achava que a gente estava na 4. Inteligente. Vamos concluir. Tudo bem? De acordo com a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação. Toda ação existe uma reação. Na mesma direção, mas com sentido contrário. Em ambos poderão atuar no mesmo corpo. Não. Você vai dar um murro numa pessoa, você vai receber você vai atuar em um corpo? Não, ela vai atuar em corpos diferentes. Entendeu? Se você dá a joguei a bola na parede, a bola vai voltar para mim. Mas a força que eu atuei, ela só veio para mim? Não, ela atuou também na parede. Exato, que nem eu digo. Compreendido bem? Qual que é a alternativa correta? Qual que é a alternativa correta? D. Letra D? Não. Não? É. Ou é ou não é, rapaz? Eu nunca tenho certeza de nada, professor. É sim. Eu marquei a certa. Bora lá, vamos continuar. É que nem eu disse aquela vez, né? Se você consegue espancar muito uma pessoa usando o seu rosto. Não tem essa possibilidade. Ainda tem essa possibilidade. Entendeu? Porque vai ter a ação dele. Tudo bem que a mão da pessoa vai doer um pouco, mas o seu rosto também vai doer. Tem muito, né? Vamos lá.
forças F1 é igual a F2, que é igual a 100 newtons. Aí, simultaneamente, é um corpo. Se elas possuem a mesma direção, o mesmo sentido, mas sentido contrário. Ela tem a mesma direção, mas sentido contrário. O que é mesmo direção? Se elas estão horizontalmente empurrando, mas empurrando um carro para uma direção e outro para outra. Estão na mesma direção, mas sentido ao contrário. Compreenderam aí como é que estão fazendo aí? Estou com um carro. Uma pessoa, o carro está horizontalmente. Então, ele tem a mesma direção. Uma pessoa empurra na parte de trás e outra para frente. Estão em sentido contrário, empurrando. Um tá vindo e outro tá indo. Podendo afirmar que o corpo, primeiro, está em equilíbrio. Vocês têm a mesma força, o F1 e o F2 é igual, está em equilíbrio? Vamos ver o restante. Letra B. Apresenta movimento retilíneo uniforme. Letra C. Está em repouso. O que é estar em repouso? Letra D. Apresenta movimento acelerado. Letra E. E está em equilíbrio dinâmico. Vamos que não pode ser? Primeiro, vamos imaginar. 2 colegas da sala estão empurrando um carro. Um está empurrando a parte da frente e outro a parte de trás. Aí ele fala que a força que um está exercendo é a mesma força que o outro está exercendo. F1 é igual a F2. Ah, entendi. O carro está em movimento acelerado? Não. Não. A letra D já não pode ser. O carro apresenta movimento? Também não. Não. Então, nós eliminamos a letra B e a letra D. Sobrou 3, certo? Agora, o que é? Vamos entender. Está em equilíbrio é uma coisa, está em repouso. O que é estar em repouso? Em Todo repouso, corpo tá permanece parado. em repouso se não houver o quê? Forças. Força sobre ele. Aqui está tendo uma força sobre o corpo? Tá. Então, ele está em repouso? Não. Ele pode não ter movimento, mas ele não está em repouso. O movimento dele é nulo, mas ele não está em repouso. Concorda comigo? Sim. O movimento dele é nulo, porque a força não faz com que ele se mova, mas ele não está em repouso, porque existe uma força atuando sobre ele. Então, nós eliminamos a B, a C e a D. Agora, está em equilíbrio dinâmico e está em equilíbrio. Entendeu? Essa que é a questão. Está em equilíbrio dinâmico e está em equilíbrio. Gente, quero explicar para vocês que a força resultante no corpo, é zero, pois as forças aplicadas possuem o mesmo modo, a mesma direção, mas sentido contrário. Então, a força resultante é igual a zero. O corpo estará em equilíbrio, podendo estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ele não está em equilíbrio dinâmico, e sim em equilíbrio. Então, número 8, letra A. Entendeu? Número 8, letra A. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, aluno? Não. Não, professor. Não. Pessoal, vocês acreditam que já está quase na hora da aula? Eu preciso... Meu Deus. O tempo passa rápido. Entendeu? Caraca. A diferença entre equilíbrio e dinâmico é que equilíbrio é quando eu tenho a soma de todas as forças que atuam sobre ele, tem que dar, se anulam, entendeu? Aqui também se anula, só que aqui eu tenho 2 forças, se anula. Equilíbrio dinâmico apresenta mais forças. Eu preciso que vocês vão porque vocês têm muito apelido aí. Calma aí, Como é que é? Acabou de se cortou pra mim. Cada um escreva o seu nome
para mim ver quem está presente. Ah, meu, nem precisa, professor. Não, precisa sim. Sua Tem piranha. tem um aluno que liga o celular e dorme. É verdade. Pertinho. Agora, Pode desse quitar jeito, já, professor? você, André. Ah? Pode ser bom. Pode vazar? Ah? Já pode Só um vazar, professor. momento. Alguma dúvida? Ninguém teve dúvida? Não, não tô pouquinho. Eu quero buscar Nenhuma. comida rápida antes que a outra aula comece. Pode sair, então. Valeu. Deixa eu só Para de me deixa eu só ensinar. finalizar aqui a gravação.